Pode sentar, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. E hoje, nesse culto da segunda chance, eu quero abençoar você. Então, abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 9 e depois eu vou pular para o versículo 14. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O último versículo, que é o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu queria alguns minutos da sua atenção e eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema é: o homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus. Diga comigo: o homem natural, não entende as ações do Espírito de Deus. Amém. É óbvio que essa carta à igreja de Corinto foi escrita por Paulo, e vocês sabem que Paulo, ele era não o fundador dessa igreja, mas ele era o apóstolo que dava cobertura espiritual, dava orientação para essa igreja e fazia com que essa igreja rompesse nas suas limitações e nas suas dificuldades. Olha o tema: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A primeira coisa que eu quero definir é a diferença do homem natural para o homem espiritual. Parece ser óbvio, mas existe algumas pessoas que parece que têm uma dificuldade para entender o que é caminhar dentro de uma visão natural e racional das coisas e o que é de verdade caminhar debaixo da dependência do Espírito de Deus. Nós sabemos que nós somos dotados de inteligência, mas uma inteligência humana. E tão logo essa inteligência humana nos dá capacidade para compreender sobre os assuntos que a gente tem inteligência sobre. Por exemplo, eu tenho propriedade para falar sobre física? Não, eu não tenho inteligência sobre isso. Eu tenho competência para falar de química? Eu não tenho competência para isso. Isso não me faz menos inteligente que o físico, isso não me faz menos inteligente que o químico. Eu não estudei para isso, e essa não é a minha habilidade específica. Está ali a nossa irmã Daniele, que é técnica em enfermagem. É isso, Daniele? Bendito seja Deus. Ela vai ter propriedade para falar sobre questões da área da saúde
que abarcam o seu campo de estudo e de profissionalização. Amém? A mesma coisa tem a irmã que é perita na área da cozinha, na área da gourmet, vamos dizer assim. Ela tem propriedade sobre aquilo. Eu tenho competência para me meter lá e falar, não, essa é a medida mais exata, essa é a medida menos exata. Não, eu não tenho preparo e nem habilidade para isso. Então o homem natural é aquele que tem inteligência, que tem competência para atuar em uma determinada área. E o homem natural, ele não é ilimitado, ele tem as suas limitações. Então quando a Bíblia fala do homem natural, a Bíblia está falando do homem que só vai chegar até um determinado patamar. Ele só vai conseguir entender até um determinado ponto. Quando Paulo faz a diferença do homem natural para o homem espiritual, Paulo estava querendo dizer que o homem natural, ele vai compreender muito bem daquilo que é a sua área de competência e ele vai entender muito bem daquilo que a sua razão pode explicar. Agora o homem espiritual, ele caminha nas duas instâncias, porque ninguém é somente espiritual. Amém, gente? Tem nenhum fantasminha aqui não, né? Tem alguém aí passando pela parede? Então, não tem ninguém aqui que é só espiritual. Então, todos nós somos homens naturais e homens espirituais. Mas a questão é, até que ponto vai essa espiritualidade sua? Até que ponto vai essa sua espiritualidade? Não, pastor, eu sou um homem espiritual. Legal, você é um homem espiritual, mas você tem se movido no espírito ou você tem se movido na razão da sua inteligência? Você é alguém que está se movendo no espírito ou você está se movendo na razão do seu próprio coração? A igreja é composta de homens e mulheres espirituais. E diga assim comigo: Espírito Santo. Não, está muito caído. Espírito Santo, ajuda-me a ser espiritual. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque a gente fala muito sobre as ações e sobre as atuações do Espírito, mas o que a gente mais vai ver é a igreja caminhando no natural. E quando a igreja caminha no natural, a gente vai viver aquilo que todo mundo costuma viver. A gente vai experimentar daquilo que todo mundo costuma experimentar. Quando Jesus veio a essa terra, a esse mundo, quiseram aclamá-lo como imperador, quiseram aclamá-lo como rei. Mas aí Jesus diz, olha para mim, meu irmão, não é para você analisar minha palavra, se eu estou falando bonito ou se eu estou falando feio, não. Abre a visão espiritual para você perceber o que Deus está falando contigo. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela, pega a visão espiritual. Senão, meu irmão, essa palavra vai ser mais um discurso. Eu não estou aqui para ser analisado por uma banca. Eu não estou numa universidade, meu irmão, discorrendo sobre uma tese. E eu estou precisando ser avaliado pela banca para ver se eu vou receber 10 ou se eu vou receber 5. Não, meu irmão, entra numa visão e capta o que Deus quer falar com você. Quando Jesus veio a esta terra, aleluia, quiseram aclamá-lo como rei. Mas aí Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês querem me engessar e vocês querem que eu viva a vida como qualquer um monarca viveu, vive e viverá. Eu vim a esse mundo para implantar verdades do reino de Deus. Eu vim a esse mundo para implantar verdades do reino de Deus. Aí o Senhor vem e implanta verdade do reino de Deus e Ele nos diz, ou melhor, Ele nos entrega uma missão. E qual é a missão que Ele nos entrega? Para sermos discípulos. Você sabe o que é ser discípulo, Denise?
Ser discípulo não é ser obreiro. Ser discípulo não é ser membro de uma igreja apenas. Ser discípulo não é alguém que presta favores para a igreja. A palavra discípulo é um aprendiz. Então, se discípulo é aprendiz, o nosso mestre por excelência é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus disse para os homens lá atrás: olha, vocês estão querendo me engessar, mas o meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para implantar verdades acerca do reino de Deus. Então, se eu e você somos discípulos de Jesus Cristo, então o nosso reino não é nesse mundo, o nosso reino é nos céus. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, o que a gente precisa implantar? As verdades do reino de Deus. Só que para a gente implantar as verdades do reino de Deus, a gente precisa sair do natural e ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Para você que é batizado com o Espírito Santo, quanto tempo você não fala em línguas espirituais? Eu quero que levante a mão quem é batizado com o Espírito Santo. Abaixou? Pode abaixar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Louvado seja Deus. Uma minoria de pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Uma maioria de pessoas são batizadas no Espírito Santo. E a minha pergunta é: quando que você fala em línguas? Com que frequência você fala em línguas? Com que frequência você ora em línguas? Qual é o momento do culto que você fala em línguas? Ah, pastor, para eu falar em línguas, aleluia, tem que estar todo mundo falando. Não, para eu falar em línguas, eu tenho que estar quase caindo de tanto poder do Espírito Santo. Sabe o que isso é prova? Que nós, ou que muitos de vocês, não têm intimidade com o Espírito Santo. E por não ter intimidade com o Espírito Santo, tem dificuldade para falar em línguas espirituais. Eu estou falando para aquele que é batizado. Você já viu que algumas pessoas, elas só falam, aleluia, em línguas espirituais quando elas estão em estado de êxtase, quando elas estão com o microfone na mão, quando elas estão tocando um instrumento, ou quando um hino foi cantado, mexeu com a emoção dela, o pregador trouxe uma palavra que impactou o coração dela, aí nessa nuance ela falou em línguas espirituais. Do contrário, você está aí sentadinho pensando, só Deus sabe o que. Deus te convida nessa noite a deixar de ser um homem natural. Deus te convida nessa noite a deixar de ser uma mulher natural. A temática é: o homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus. Então quem fica na sua inteligência, quem fica na razão do seu coração, jamais compreenderá as ações do Espírito Santo. Aí ele vai ver alguém dando glória alto, aí ele vai ver alguém falando em línguas estranhas alto, ele vai ver alguém chorando dentro da igreja, ele vai ver alguém em estado de euforia dentro da igreja. Ele vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: gente, para que isso tudo? Meu Deus, eu não estou conseguindo sentir esse poder todo que esse camarada está sentindo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está fora dessa perspectiva espiritual. Puxa, pastor, então você está querendo dizer que só porque eu estou quietinho na minha, eu posso não estar debaixo de um mover espiritual? Não, meu irmão. Você pode estar quietinho no teu canto e você está debaixo de uma sintonia espiritual, porque o termômetro não é a quantidade de vezes que você levanta a mão, o termômetro não é a quantidade de glórias que você dá, e nem a quantidade de rajadas de línguas espirituais você dá. Na realidade,
o que vai manifestar o nível da sua intimidade com o Espírito Santo é as suas ações dentro do reino. As suas ações dentro do reino. Então, se você e eu não nos movemos no Espírito, isso significa que nós estamos muito raso, mas o Senhor te convida a ter, aleluia, um pulsar dentro do seu coração para entrar numa profundidade. O homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus. Sabe por quê? Primeiro ponto, tem dificuldade de colocar Jesus no centro. Então sabe por que o homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus? Porque ele tem dificuldade de colocar Jesus no centro. Então é impossível alguém ser espiritual, aleluia, tendo dificuldade de colocar Jesus no centro. Alguém que é espiritual, fato é, vai conseguir colocar Jesus no centro. Olha para mim aqui. Você sabia que tem gente que pode trabalhar muito dentro da igreja e não ser espiritual? De repente, um menino que está na projeção, ele está fazendo um trabalho muito maneiro, mas de repente ele não seja espiritual. De repente, o outro que está cantando aqui na frente, o outro que está tocando aqui na frente, ou o outro que está dirigindo o culto aqui na frente, pode fazer tudo isso maneirinho e não ser espiritual. Porque o homem natural, ele tem dificuldade para colocar Jesus no centro. Agora, o homem espiritual, ele consegue colocar Jesus no centro. Pastor, me dá aí uma clareza maior do que verdadeiramente seja colocar Jesus no centro. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ou seja, olha o que Paulo deixa claro. Eu poderia, na qualidade de filósofo, eu poderia, na qualidade de grande intelectual, porque Paulo, ele tinha uma oratória. O que significa um bom orador? Ele tem um discurso que atrai a atenção das pessoas. Amém? Paulo tinha uma boa oratória, então ele discursava de uma maneira que ele conseguia atrair a atenção das pessoas. Só que Paulo não tinha apenas uma boa oratória, ele tinha uma boa retórica. Ou seja, o que é alguém que tem uma boa retórica? Ele consegue construir uma frase com palavras tão inteligentes e tão persuasivas que você se rende ao discurso daquele camarada. Paulo tinha uma boa retórica. Aí Paulo disse: eu poderia ir até vocês com palavras persuasivas. Eu sei o que vocês precisam ouvir e eu sei o que eu preciso falar para vocês, mas eu preferi buscar ao Senhor. Preferi colocar Jesus no centro e eu fui até vocês, não com palavras de sabedoria humana, eu fui até vocês com demonstração de espírito e poder. Então Paulo, ele poderia usar da sua inteligência, mas ele deixou de lado a sua inteligência e ele foi orar para buscar ao Senhor. Deus, o que tu quer que eu fale? O problema da igreja é esse. O que tu quer que eu ministre a essa igreja?
Pastor, todo mundo sabe disso, mas colocar na prática é outra coisa. Qual é o seu período de oração diário? Eu não estou falando desse tipo de oração. Você está dirigindo, está conversando com o pai. Você está trabalhando, está conversando com o pai. Você está lavando louça, está conversando com o pai. Você está fazendo agora oroba, conversando com o pai. Eu não estou falando desse tipo de flerte, não. Eu estou falando de uma entrega. Desligou o telefone. Chegou em casa, dobrou o joelho e foi de verdade tirar um período de oração. E aí, ministério de louvor, quando vocês estão na escala para cantar, vocês só pensam em escolher o louvor que é mais bonito, que cabe melhor com a sua voz, ou que você está mais familiarizado, ou vocês oram a Deus? Senhor, derrama uma unção, derrama uma graça. Eu vou entregar uma oferta de jejum para que a glória desça, para que o Senhor me faça ser instrumento naquele momento que eu estou ministrando. E aí, é isso que você está fazendo? Qual foi o dia que você parou para jejuar pela sua célula? Quando Paulo disse, eu preferi colocar o Senhor no centro. Sabe o que significa? Que quando a família de Chloe trouxe para Paulo o problema sobre a igreja de Corinto, ele não se preparou logo para escrever na razão e na emoção do seu coração. Ele foi buscar para Deus revelar a ele. E aí? Qual foi o dia que o Ministério de Louvor se reuniu para jejuar? Qual foi o dia que a rede de homens se reuniu para jejuar? Qual foi o dia que a célula Virtuosas, a Cássia, Tissaleia, equipe do departamento infantil se reuniu para jejuar? Equipe dos adolescentes. Porque quando a gente caminha na razão do nosso coração, a gente faz o que está dando certo. Quando a gente caminha na razão do nosso coração, a gente só sabe reclamar. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Você não está dizendo nada de novo. Porque muito antes de eu pensar em nascer, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você está dizendo que está difícil? Você não está me dizendo nada de novo. Jesus já disse isso há mais de 2000 anos. Aleluia! Então o homem natural, ele tem dificuldade de compreender as ações do Espírito, porque ele tem dificuldade de colocar Jesus no centro. Diga para a pessoa que está do teu lado, comece a partir de hoje, colocar Jesus no centro. Como Narabashuri que levácia. E como é que a gente mensura o nível espiritual? Pastor, você está me exortando também, porque o Espírito me exorta. O varão corta a espada aqui, meu irmão, eu tenho que liberar a espada. Louvado seja Deus. Como é que a gente mensura o nível de espiritualidade do indivíduo? Pela maneira que ele enfrenta os problemas. Porque eu lembro, na minha época, que eu era líder de departamento, na igreja que eu congregava, meu pastor sempre dizia, departamento de vocês está com problema, vai orar mais, vai jejuar mais, vai se consagrar. Você está tendo dificuldade para conquistar o coração das pessoas, vai jejuar, vai colocar as pessoas nas mãos do Senhor, e Deus vai entregar o coração delas nas tuas mãos, e a coisa vai fluir. E se a coisa não estiver fluindo, mesmo você estando se consagrando, o problema não são as pessoas. Deus está querendo tratar de você, para você se tornar mais maduro. Quem está me entendendo, diga, eu já peguei a visão. Então o homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus. Sabe por quê? Primeiro ponto, tem dificuldade de colocar Jesus no centro. Não, pastor, Jesus é o meu centro. Se Jesus fosse o seu centro, você reclamaria menos. Se Jesus fosse o seu centro, você entraria menos mal-humorado. Porque tem um montão de crente na igreja bipolar. Não bipolar no âmbito do diagnóstico psicológico, mas bipolar no sentido da popularidade dessa palavra. Um culto, ele está numa euforia que só.
marchando com o varão, pulando no poder. Outro culto, meu irmão. Ele não queria nem estar aqui. Se alguém afronta ele, ele quase entra em processo de endemoniamento. Não entra no meu caminho não, hein? Eu não queria nem estar aqui. Porque na realidade, Jesus não é o seu centro. Sabe quem é o seu centro? A sua alma. E quando a nossa alma é o nosso centro, meu irmão, a gente tem muita dificuldade de entrar num nível de profundidade. Porque quando a nossa alma fala alto, sabe o que acontece? A gente quer resolver a coisa da nossa maneira. José era um homem espiritual, mas teve um momento que a alma de José falou mais alto. Sabe em que momento? Aleluia! Quando José estava preso, porque José, ele viveu uma reviravolta da noite para o dia. Ele chega como um servo comum na casa de Potifar. Daqui a pouco, Potifar promove ele a um mordomo. Daqui a pouco, a esposa de Potifar assedia José. José foge daquele assédio, mas ele é estigmatizado como o culpado e ele é lançado numa prisão. Ou seja, ele chega prisioneiro, chega como um simples servo, chega ao topo de ser o servo de confiança de Potifar e de repente ele se vê, aleluia, dentro do cárcere. Então a vida de José foi do extremo de glória para a sarjeta. E os anos se passaram, e José via que a história dele não mudava. Diga para a pessoa que está ao teu lado, pergunte para ela se você está cansado. Dê mais glória. Glória! Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Glória a Deus! José, você olha para a cara do irmão, parece que trabalhou 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, meu irmão, José estava preso por alguns anos e de repente chegou na prisão o padeiro, o copeiro, e você conhece essa história, né? Que José interpreta o sonho de José se cumpre na vida do padeiro e do copeiro. Um deles é liberado, é restituído, os dois são liberados, um morre, o outro é promovido à sua posição que havia perdido. Enfim, o que José liberou para os dois se cumpriu, para o padeiro e para o copeiro. E o que José disse para eles? Olha, a palavra que saiu da minha boca se cumpriu. Então vocês estarão na presença de Faraó. Por favor, lembrem de mim. Naquele momento, a alma de José falou mais alto. E a questão é, o padeiro e o copeiro lembraram de José? Um estava morto, o outro estava triunfando na terra dos viventes. Aquele que estava triunfando lembrou de José? Não. Ele não lembrou de José porque ele era perverso. Ele não lembrou de José porque José precisava entender que, como espiritual, ele precisava colocar Deus no centro. Deus permitiu que ele fosse lançado naquela prisão. E ele precisava, na prisão, permanecer posicionado. E na hora certa, Deus o tiraria de lá. Então o homem natural, ele quer agir na emoção. O homem natural, ele quer fazer da sua maneira. Mas o espiritual, ele coloca Jesus no centro. Você pode levantar a tua mão direita e dar um glória a Deus bem alto, porque você é alguém que tem colocado Jesus no centro. E se não tem colocado até hoje, vai passar a colocar a partir de hoje. Segundo ponto. Todo homem natural que tem dificuldade de compreender, aleluia, as ações do Espírito Santo, tem dificuldade de compreender a importância do poder de Deus na sua vida. Ou seja, o homem natural,
ele não compreende as ações do Espírito, porque ele tem dificuldade de perceber ou de compreender a importância do poder de Deus na sua vida. Vamos ver? Abra a sua Bíblia, versículo 4 ao 6. Então a gente tem que colocar Jesus no centro e a gente precisa buscar esse poder. Esse poder precisa fazer parte da nossa vida. Do versículo 4 ao 6. Abra a sua Bíblia aí. Deixa eu só beber uma água aqui. Oh, que coisa boa. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilaram. Ou seja, Paulo entendeu que um homem espiritual precisava buscar o poder de Deus, para que Deus revelasse a ele coisas profundas, coisas ocultas e coisas escondidas. Abre a sua Bíblia em Isaías 45, rapidinho. Isaías 45, abra lá a sua Bíblia. Isaías 45. Isaías 45, versículo 3. Eu vou ler aqui, rapidinho. Olha só. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Esse texto fala de uma ação sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que Deus levanta o profeta Isaías para profetizar cerca de aproximadamente 200 anos antes do nascimento de Ciro. E diz a Bíblia que Deus fala através do profeta: eu vou levantar um homem chamado Ciro e ele vai ser libertador do meu povo. Presta atenção, como que um profeta, meu irmão, ele pode entregar a Ana uma profecia com tanta exatidão? Cara, não foi uma profecia, o diabo está furioso. Não foi uma profecia meio superficial. Vem aqui orar, todo mundo que está com dor de cabeça. Sempre tem alguém no culto com dor de cabeça. Na Arábia, o cara vai entregar uma profecia que passa décadas, muitas décadas antes. O cara vai profetizar, aleluia. O cara vai profetizar. E o interessante, Fabiano, que a profecia que o cara entrega não bate na trave. A profecia que o cara entrega faz gol, ou seja, a profecia do cara se cumpre. Sabe o que isso revela? O nível de intimidade e de poder de Deus na vida desse cara. Então você precisa entender que um homem natural, ele não vai experimentar do poder de Deus. Sabe por quê? Ele não busca para isso, ele não se consagra para isso, e isso não é importante para ele. Ele vai falar maneiro, ele vai falar bonito, ele vai falar engraçado, ele vai cantar porque tem voz para isso, ele vai tocar porque tem talento para isso, mas vai ficar só nisso. Quando o poder de Deus está se manifestando em nós e através de nós, Deus vai nos revelar tesouros escondidos. Deus nessa noite quer falar, não para todo mundo, mas para alguns. Nessa noite, você quer que eu desvende a você segredos? Você quer que eu revele para você oculto, profundo e o escondido? É necessário que você saia do racional. E é necessário que você entre nessa busca.
Só que para entrar nessa busca, tem que haver um preço a ser pago. E sabe qual é o preço que precisa ser pago? O preço da renúncia. Amém, meu irmão? Poxa, pastor, você está trazendo essa palavra para me desprestigiar? Você está trazendo essa palavra para fazer eu me sentir coisa nenhuma? Pelo contrário, meu irmão, eu estou trazendo essa palavra para te desafiar e para fazer você entender que Paulo não era melhor do que eu e você. Aleluia! Paulo tinha de Deus, mas ele tinha de Deus porque ele se abriu. Deus é uma fonte que quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Quanto mais a gente cava, mais água brota. Então vamos lá, o homem natural não compreende as ações do Espírito de Deus por ter dificuldade para colocar Deus no centro. Segundo, por ter dificuldade de compreender a importância do poder de Deus em sua vida. Diz a Bíblia que os apóstolos, eles viviam para duas coisas: para a palavra e para a oração. Diga comigo, os apóstolos viviam para duas coisas: para a palavra e para a oração. Então pensa comigo, meu irmão, quando os caras não estavam lendo Bíblia, os caras estavam orando. Quando os caras não estavam lendo Bíblia, os caras estavam orando. Mas pastor, nessa vida que a gente vive hoje, não tem como alguém ficar orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. Verdadeiramente, a gente não tem como, nesse frenesi que é a vida, a viver só orando e lendo. Desculpa, ficar só orando e lendo a palavra. Mas, irmãos, só ler a palavra para pregar e só orar com o microfone na mão, meu irmão, não tem como. Existem pessoas que têm a prática de ir ao monte, gostam de ir ao monte para orar. Legal. Há quanto tempo você não vai ao monte? Ah, eu tenho prática de me reunir com a minha equipe e orar, tirar tempo de oração. Quanto tempo vocês não tiram tempo de oração? Ah, eu tinha vontade, ou melhor, antigamente eu fechava tudo lá em casa, ligava o som numa música que eu gosto, me jogava no chão e me derramava diante do Senhor. Legal. Quanto tempo você não faz isso? Mas olha o homem natural, ele tem saudade de ir para a pizzaria, ele tem saudade de ir para a praia, ele tem saudade de ir para o cinema, ele tem saudade de passear no shopping, ele tem vontade de ir para a festa de casamento, ele tem vontade de ir, aleluia, para um bando de coisa, mas ele não tem saudade da presença. Mas por que ele não tem saudade da presença? Eu já estou no culto terça, eu já estou no culto domingo, de vez em quando eu venho para a consagração, eu estou na escala da base, você está cumprindo o protocolo, mas e a sua vida com Deus? Paulo diz: o homem natural não entende as ações do Espírito, porque ele não coloca Jesus no centro. Qualquer coisa distrai ele, e ele tem dificuldade para perceber a importância do poder de Deus na sua vida. A sombra de alguns apóstolos curavam, pegavam o lenço dos apóstolos e o lenço curava. Sabe o que significa, meu irmão? Que eles transpiravam a glória. Eles transpiravam a glória. Tem gente que passa mais tempo passando creme do que orando. Eu não estou falando só de mulher não, meu irmão, que tem uns varões aí que são metrosexual. Aleluia! Nada contra. Porque o que é metrosexual? É o varão vaidoso, que faz unha, faz sobrancelha, se depila, passa hidratante. Isso é metrosexual. Se você não sabia, aprende. E às vezes ele passa mais tempo, meu irmão, fazendo tudo isso do que orando. Eu não estou te criticando não, amigo.
Eu estou querendo fazer você entender que se você quer poder, você precisa buscar. As mulheres, vão para o salão de beleza. Essa mulher com mais unha aí falsa, louvado seja Deus, com 3 metros, louvado seja o nome do Senhor. Quando a menina vai lá fazer unha da Eliane, ele não gosta de botar esses unhão, mas tem uma vez que ela botou, acho que ela não gostou e não botou mais. E quando a menina vai lá em casa fazer unha da Eliane, louvado seja Deus, meu irmão, eu faço coisa. E aquelas mulheres estão lá. Meu Deus, eu fico entediado. Jesus que peleja, porque às vezes eu saio de casa para te essa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu fico inquieto. Porque o treco demorado. Aí você vai para o salão, louvado seja Deus. Essa mulher passa o dia inteiro no salão. Chega na igreja, meu irmão. É 10 bocejos e um glória, que nem um galo que eu tenho lá. Louvado seja Deus. Tem um galo que eu tenho lá em casa, que ele tá, lá no quintal, que ele está rouco. Bendito seja Deus. É verdade, você só chega engraçado, é verdade. Louvado seja Deus. Eu vou gravar o canto dele e eu vou botar no grupo da igreja. Louvado seja Deus. Aí eu estava, isso aí não é barítono, isso aí não é baixo, isso aí não é tenor. Isso aí está num outro, aleluia, numa outra escala. Bendito seja Deus. Ele canta e a voz dele não sai. Eu, gente, esse cara está em crise. Bendito seja o nome do Senhor. E tem crente assim, meu irmão, com glória meio caído. E não é porque ele veio de uma vigília, não. Louvado seja Deus. Ele não tem pique, porque o pique dele ficou em casa. Mas eu quero te convidar nessa noite a buscar o poder de Deus. Você pode levantar a mão, meu irmão. Você que tem sede, tem fome e quer poder de Deus sobre a tua vida, você pode levantar essa mão, por favor. Balance esse esqueleto e dá um glória com mais vida. Narabi como nasce. Oh, hoje você vai romper aliança com esse homem natural que você vem sendo, e você vai tomar um banho de espiritualidade. Último ponto. Sabe por quê? Aleluia, o homem natural não compreende as ações do Espírito, tem dificuldade para considerar o verdadeiro, os valores, segredos escondidos. Ou melhor, tem dificuldade para considerar o verdadeiro valor dos segredos escondidos. Como assim, pastor? Segredos escondidos. Porque se tem uma coisa que o homem espiritual precisa entender, é que ele tem relacionamento com um Deus pessoal, mas que é invisível. Ele tem relacionamento com um Deus pessoal, mas que é invisível. Existem pessoas que elas oram com muito ímpeto quando elas estão no meio de uma plateia. Mas quando elas estão no a sós, ela tem dificuldade para orar. Então parece que ela está orando mais para os homens verem do que de verdade para os céus atentarem para ele. Vamos ler na Bíblia, versículo 7 ao 9, lá de Coríntios, capítulo 2. Vamos voltar para lá. Oh, meu Pai, Tu é bom. O Senhor está me abençoando, falando comigo. Papai está falando, Henrique, você não pode ser natural. Você precisa ser espiritual. Louvado seja Deus. Porque todos nós tendemos a nos acomodar, a viver o óbvio, a viver uma vida comum. Bendito seja Deus. E viver uma vida comum é uma vida muito preto e branco. É aquilo dali. Louvado seja Deus. Agora, buscar, aleluia, ser espiritual, esse é o maior desafio. E eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Versículo 7 ao 9, mas vamos ler. Mas falamos a sabedoria de Deus, preste atenção, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam
ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, na realidade, o natural, ele tem dificuldade de entender as ações do Espírito, porque ele não consegue considerar o verdadeiro valor dos segredos escondidos. Parece ser meio que redundante, mas não é. O primeiro ponto é: eu preciso perceber que Jesus tem que ser o centro da minha vida. Eu preciso entender que eu preciso dar mais importância para o poder de Deus. E o terceiro é: eu preciso atentar, eu preciso dar importância para os segredos escondidos. Paulo deixa bem claro aqui que tem uma sabedoria que não é adquirida em livros, tem uma sabedoria que não é adquirida em seminário, tem uma sabedoria que não é adquirida em vivência ministerial, tem uma sabedoria que a gente encontra na glória. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver nos mistérios do Senhor, uma mulher de Deus, que foi uma grande conselheira na minha vida, na época que eu era da Assembleia de Deus, ela disse assim para mim: Henrique, Deus tem uma obra de profundidade na sua vida. E se você tem de fato desejo de viver essa experiência com Deus, você precisa sair do meio da galera. E você precisa fazer coisas que ninguém, ou que muitos poucos estarão disponíveis, terão disposição para fazer. E eu perguntei para ela: o que, por exemplo? Você precisa adquirir a prática de realizar propósito de oração. E eu desenvolvi na minha vida uma prática de orar por propósitos. E eu não sei se vocês já perceberam, quem é atento aqui na igreja, sabe que desde sempre a nossa igreja caminhou e venceu barreiras através de propósitos de oração. Eu só trouxe para a igreja algo que eu experimentei na minha vida pessoal com Deus. Meu irmão, eu já perdi a conta das vezes que eu fiz vigília de oração. Eu nunca fiz vigília de oração sozinho, porque eu não tenho pique para isso. Mas eu sempre me uni para fazer vigília de oração com gente que ansiava ter o mesmo nível de busca que eu tinha. Lá em casa, aleluia, era muito comum a gente fazer retiro de oração, retiro de final de semana. A gente se enclausurava dentro de casa. Pega essa senha. Aleluia! A gente se enclausurava dentro de casa, eu e outras pessoas. Aleluia, já fiz isso casado. Eliane já participou várias vezes. E eu já fiz isso, aleluia, solteiro. A gente se enclausurava dentro de casa e a gente colocava um propósito de não ir para a rua por 2 dias ou por 3 dias consecutivos. Henrique, claro, eu fazia isso na época que eu era solteiro, não trabalhava, era só estudante. Bendito seja Deus. Como é que era isso? A gente orava 3 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. A gente orava 9 horas, a gente orava meio-dia, a gente orava 3 horas, a gente orava 6 horas, de 3 em 3 horas, tanto na parte do dia como na parte da madrugada. A gente fazia isso 3 vezes, tanto que eu conheci a Eliane mais intimamente no sentido da gente ter mais tempo para conversar num propósito desses. Eu dirigia trabalho, juntamente com a pastora Marli, que é a falecida. Eliane era uma nova convertida, começou a frequentar o trabalho. E a gente foi fazer um propósito de oração e a Eliane quis participar. A gente naquele ano não viajou, eu nem sonhava ser pastor. A gente não viajou para lugar nenhum e a gente decidiu fazer um retiro de carnaval dentro da casa da pastora Marli. Na época ela nem sonhava ser pastora, era missionária, aleluia. Mas Henrique, vocês ficavam entediados? Não, nos intervalos a gente brincava, a gente conversava, a gente dormia, até porque é bom você fazer esse tipo de propósito com gente que você tem afinidade, aleluia. Meu irmão, quando a gente saía dali, a gente só faltava flutuar.
E eu não estou falando isso, meu irmão, contando história, não. Quando a gente saía dali, uma das experiências de cura mais mirabolantes que eu vivi foi depois de um propósito de oração desse. O propósito de oração terminou no dia seguinte, a gente estava dirigindo um trabalho da Marli, e eu já contei essa experiência. Uma mulher chegou lá, ali carregada pelos seus familiares, desenganada pelos médicos, tinha sido levada para casa para morrer. Ela estava à base de medicamento e o médico tinha dado dias para ela morrer. E a mulher chegou carregada numa cadeira de rodas. E a Marli falou para mim assim: Henrique, quem vai orar é você. Aleluia! E eu orei pela vida da mulher. Depois que eu terminei de orar, aquela mulher caquética, meu irmão, parecia uma caveira, mais morta do que viva. Aleluia! Ela tinha alguns remédios que estavam naquele bolso de uma blusa gola Apolo. E eu perguntei para ela assim: você crê que você está curada? E ela disse: eu creio. Joga teus remédios fora. Aleluia! Meu irmão, a mulher jogou o remédio fora e a mulher não morreu. Deus curou aquela mulher. Eu lembro que eu estava lá em casa e os meus amigos da intimidade tinham muito hábito de me chamar de vidente. Henrique Vidente, Henrique Vidente, porque eu tinha uma intimidade com Deus nesse quesito, que Deus me revelava as pessoas que iriam lá em casa. E o pessoal me chamava de vidente, que eu dizia: Beltrano vai vir aqui hoje. Por que eu estou querendo dizer isso, meu irmão? Porque eu aproveitei a minha juventude para buscar o Senhor. E hoje eu entendo porque, como pastor, eu consigo suportar certas coisas que talvez, se Deus não tivesse me preparado lá atrás, eu não teria suportado. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ter uma caderneta de poupança espiritual. Hoje eu não tenho, com tanta pressão, com tanta adversidade e com tanta atividade na vida, eu não tenho todo o tempo que eu tinha antigamente para buscar como eu buscava, mas eu ainda hoje experimento da gordura que eu soube reservar naquela época. Deus está te convidando a deixar de ser uma mulher natural. Deus está te convidando a deixar de ser um homem natural. Eu não estou falando de alguém que vai falar e o povo vai gostar. Eu não estou falando de alguém que vai cantar e alguém vai gostar. Eu estou falando de segredos escondidos. Corebachuri que levarácia. Enemanchora caravaio. Deus está convidando essa igreja a buscar os segredos escondidos. Porque a igreja, ela passa pelos processos. Igreja, instituição, igreja, indivíduo. Mas as adversidades, elas precisam não nos matar. Elas precisam nos fazer evoluir. E o interessante é que Paulo diz que a igreja precisa caminhar nos dons. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: qual é o dom que você caminha? Pergunta aí para ela: qual é o dom que você caminha? E aí, Vitória, qual é o dom que você caminha? E aí, Ludiane, qual é o dom que você caminha? E aí, Luiz, qual é o dom que você caminha? E aí, José Carlos, qual é o dom que você caminha? E aí, William, qual é o dom que você caminha? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, fica ligado. Como narabassuri que levasse. Coremanchoma narablassuri como nasce. O que me narabashuri que me naio. O que leblassuri candarábia. Espírito de poder. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Abre aí, valente. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 28. Olha o que diz. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorro, governos e variedade de línguas. Por isso que eu te perguntei: você é batizado com o Espírito Santo? Quanto tempo você não fala em línguas? Ou você, aleluia, parece até vagalume,
Porque vagalume ele fica piscando, né? O bumbum. Bendito seja o nome do Senhor. Acendendo aquela luzinha. Deus não te chamou para ser vagalume, meu irmão. Deus te chamou para ser como essa luz que está te iluminando. Ela está piscando, não. Ela está intensa. Você precisa falar em línguas, porque você sabia que quando a gente fala em línguas, a gente atrai para o culto uma esfera espiritual. Quando a gente fala em línguas, a gente atrai uma esfera espiritual. Então falar em línguas, Ludiane, é o mesmo que diante de uma fogueira que está quase apagando. Quando você fala em línguas, Sâmara, você está colocando lenha na fogueira. Você está colocando lenha na fogueira. Você está colocando lenha na fogueira. Pastor, eu não falo em línguas. Como que eu vou colocar, aleluia, lenha na fogueira? Dando glória, dando aleluia, orando em espírito. Uma ovelha uma vez perguntou, comentou, pastor, o senhor fica tanto com o olho fechado no culto, tem horas que eu penso que o senhor está dormindo. Não, meu irmão, eu não durmo no culto, mas tem culto que eu estou morto com farofa, e o culto que eu estou morto com farofa, é o culto que eu dou mais glória, porque eu vivo o que eu prego, meu irmão. Ao invés de ficar dormindo, glória, aleluia, louvado seja Deus. Começo a orar em pensamento. E eu no culto tenho o hábito de ficar de olho fechado para não me distrair. E eu fico no culto orando pela igreja, orando pela minha vida. Aí você me viu sumir do culto. Estou lá no terceiro andar. Quando eu não estou passando o zap e passando uma espada em alguém, ou resolvendo um problema, eu estou lá no terceiro andar orando. Você não vai me ver em horário de culto jogando conversa fiada com ninguém. Se você me ver conversando com alguém, alguma situação emergente que está sendo resolvida, porque se eu vim para o culto, eu tenho que cultuar. Se eu vim para o culto, eu tenho que cultuar. Aí ele fica no zap, no banheiro, mas mulher perturbada, de vez de estar no culto, está na cantina conversando. Aí depois, pastor, estou caída. Eu fiquei caída sempre, que o anjo passou para derramar o azeite. Se ela não está dormindo, ela está jogando conversa fiada. Meu irmão, aqui é lugar de culto, aqui é lugar de entrega. Cadê a tua entrega? Levanta a mão. Cadê a tua entrega? Cadê a tua entrega? Cadê a tua entrega? Paulo diz, uma igreja, ela precisa fluir no apostolado. Então a igreja que flui no apostolado é uma igreja que entende que Deus não chamou ela para quatro paredes, porque a palavra apóstolo significa enviado. Se essa igreja é uma igreja apostólica, eu preciso ser consumido por esse compromisso. Eu tenho que ganhar alma. Eu tenho que ganhar alma. Eu tenho que ganhar alma. Uma igreja apostólica, ela tem que ser consumida por esse pensamento. A gente teve uma rede de mulheres aqui. 85% das mulheres da igreja estavam na rede. E muitas estão aqui hoje. Vocês não conhecem ninguém não crente? Vocês não conhecem ninguém desviado? Vocês não conhecem ninguém que precisa receber uma palavra de vida? Paulo diz, a igreja tem que ter apóstolos, a igreja precisa ter profeta. É o que eu estou fazendo, eu estou profetizando sobre a tua vida. Igreja tem que ter doutor, aquele que tem a ciência da palavra. Igreja tem que ter milagre. Sabe qual é o maior milagre, Daniele? Não é o morto reviver. Sabe qual é o maior milagre? Não é o paralítico andar. Sabe qual é o maior milagre? É um pecador se arrepender. Cadê o milagre na igreja? Cadê o milagre na igreja? Paulo diz, a igreja tem que ter dons de cura. Tem enfermidades que é para a morte. Tem enfermidade que é espinho.
E tem enfermidade que é propósito para Deus manifestar milagre. Cadê você que foi curado? Cadê você que foi curada? Pegar o microfone, testemunhar da cura, testemunhar do milagre, para que outros sejam edificados. Então na igreja tem que ter cura, na igreja tem que ter socorro. Sabe o que é socorro? É aquela disposição para atender a necessidade do necessitado. A igreja precisa ter visão de ação social. Aí o cara não ora, não jejua, a mulher não quer fazer a obra e ela não quer se encaixar em nada. Poxa, pastor, eu não tenho tempo nenhum para fazer a obra. Então exercita o socorro. Como assim, pastor, exercitar o socorro? Atende o necessitado. Pastor, não posso fazer a obra não, mas eu vou doar todo mês uma cesta básica para ajudar alguém. Pastor, eu não tenho tempo para fazer a obra não, mas eu vou trabalhar nessa área aqui da igreja para socorrer a igreja. Meu irmão, uma igreja viva é uma igreja que anda. Eu ando, pastor, da minha casa para a igreja, da igreja para a minha casa, da minha casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Deixa de ser ignorante. Eu não estou falando de andar nesse sentido não, andar no sentido de manifestar a vida. O que o profeta disse? Que uma água desceu do altar, e essa água que desceu do altar formou um rio caudaloso. Aí uma ovelha me perguntou: pastor, o que é isso, caudaloso? É um rio em cheia, é um rio com um volume muito grande de água. Olha só, era um feixe, uma torneirinha aberta, um gotejar. Mas o Senhor multiplicou aquelas águas, e aquelas águas formaram um rio caudaloso. E sabe para que direção as águas apontaram, Vera? Para o Mar Morto. Então as águas apontaram na direção de quem precisa. Você está apontando na direção de quem? Você está apontando na direção de quem? As águas apontaram na direção de quem precisava. O Mar Morto precisava de vida. Mas diz a Bíblia que por onde aquelas águas passaram, não é assim, William? Por onde aquelas águas passaram, a vida foi se manifestando. A vida foi se manifestando. Que vida é essa que nós aqui no Viegas temos? Que vida é essa? Aí o apóstolo diz: governos. A igreja tem que ter governos. Pastor, o que é governo? Líderes. Pastor, eu tenho maior vontade de ser líder. Legal. Só que tem um porém, William. Para ser líder, você não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas para ser líder, Suzana, você tem que ser exemplo. Como é que você vai cobrar compromisso se você não tem compromisso? Como é que você vai cobrar a assiduidade dos teus liderados se você não tem assiduidade? Não, eu quero trabalhar na área do ensino. Como é que você vai ensinar as pessoas a pagarem preço se você não paga? Então todo o governo, ele está atrelado a uma história. Ninguém se torna líder, a gente nasce líder. E o Senhor só reconhece te legitimando, meu irmão. Pastor, eu sou líder. Eu quero crer que sim. Mas por que eu não me manifestei? Porque você não se posicionou. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é líder. Não, diga mais forte: você é líder. E o que está faltando para você liderar? Diga para ele aí. O que está faltando para você liderar? Aí alguns vão dizer: está faltando o pastor olhar para mim e querer me dar oportunidade. Meu irmão,
Eu sou técnico. E técnico, meu irmão, tem olhar clínico. Eu preciso ver essa liderança que você diz haver em você. Eu preciso ver essa liderança que você diz ter em você. Davi, ele não passou a matar leão e urso depois que ele foi rei. José não se tornou um excelente administrador depois que ele se tornou governador do Egito. Tem um antes, neguinho. Tem um antes, neguinha. Deus hoje está dizendo: eu quero levantar governo na igreja, e eu quero despertar a igreja para que toda a igreja fale em línguas. Aí o versículo 29, já estou fechando. Porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas, interpretação de línguas? Não. Mas olha o que Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Sabe o que significa procurar os melhores dons? O Espírito, Alexandre, vai trazer sobre você uma identificação. Narabe como Naragás. O Espírito vai trazer em você uma identificação. O Senhor me fez muito novo aprender a amar a palavra. Ele tinha um chamado comigo na palavra. Muito cedo ele me despertou. Eu lembro até hoje um jovem que morou lá em casa. Ele casou com a minha prima. Aleluia, o Ailton. A gente tem uma certa diferença de idade. Hoje não, a gente é barbado velho, não tem tanta diferença assim. Mas quando eu era jovem, ele era um adolescente assim. Louvado seja Deus, você é um chefe de família. Bendito seja Deus. Mas na idade, eu era novinho. E o Ailton não congregava na mesma igreja que eu. Ele congregava na Assembleia de Deus, Ministério de Boa Esperança. E ele saía da casa dele, que morava ali naquele morro ali, Verde a Vida. E ele ia lá para casa. E ele dizia para mim assim: Henrique, eu adoro conversar com você, porque tu tem umas palavras que mexem com a gente. Tu tem uma palavra de conselho maneira. Eu lembro que teve uma vizinha, louvado seja Deus, alguns familiares dela ainda moram aqui, vizinhos nossos, e ela frequenta a Igreja Universal. Até esqueci o nome dela, a gente chamava ela de Merinha, louvado seja Deus. E uma vez ela veio aqui na igreja, e ela nunca foi de vir aqui na igreja, ela veio aqui na igreja umas 2, 3 vezes. Aí eu já era pastor. Aí ela falou para mim assim: Henrique, eu gostei muito do culto na sua igreja, mas como eu não estou afim de ficar firme agora, eu não posso continuar indo na tua igreja. Aí eu: por que, Merinha? Não, porque você tem umas palavras que mexem com a gente. Você tem uma palavra que mexe a gente, emociona a gente, faz a gente querer ser crente. Ou seja, eu não sabia, mas lá atrás Deus já estava me adornando para o que eu viria a ser. Então, na realidade, procurar os melhores dons não é que o dom A é mais bonito, o dom B é mais feio, não. Procurar os melhores dons é aquilo que o Espírito vai te inclinar, Valdeir. É aquilo que o Espírito vai te inclinar, Suzana. Porque o homem espiritual, Lourdes, ele vai se ver inclinado para. O homem natural, ele vai se ver distante de tudo. Se coloque de pé.